quem é que gosta de fazer um alongamento? Pensa bem, eu já vou contar que eu adoro. De manhã acorda, dá aquela espreguiçada, aquela esticada antes de sair da cama. Tem gente que antes de sair da cama já faz uma sequência de alongamentos. Tem gente que faz antes de dormir. E é muito comum, não é, gente? É gostoso. E aí você fica querendo estica aqui, estica ali. Agora eu quero saber o seguinte: será que isso é bom? Eu sou Keila Bering, fisioterapeuta especializada em ortopedia, e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo sem precisar tomar remédio nem sair de casa. Meninas, fiquem tranquilas, porque isso é muito bom. Alongar é muito bom, tá? A gente só precisa saber como que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer isso, ok? Quando eu tô falando aqui com vocês de alongamento, de esticar, de que eu tô falando? Eu tô falando daquele conjunto de exercícios que servem pra gente ganhar mais flexibilidade no nosso corpo, né? Alguns deles a gente aprendeu ainda no colégio. Eu lembro da educação física no colégio. Vocês faziam na educação física do colégio? Na educação física do colégio tinha alongamento, então acho que desde pequenininho aí a gente vem fazendo os alongamentos. Observe ali, eu coloquei uns vídeos com alguns alongamentos e a gente vai olhando, só de olhar dá vontade de fazer também, né? Tem alongamento assim pro corpo todo, tem alongamento pro pescoço, pro braço, pra perna, pra coluna, pro bumbum. Tem alongamento para tudo, até pro abdômen. E antigamente, na época lá que eu fazia educação física na escola e que a gente tinha alongamento na educação física, o que era recomendado? Era recomendado fazer alongamento antes de qualquer atividade, não era assim? Às vezes passava alguns jogos na televisão, alguma coisa, e a gente via todos os atletas alongando. E hoje, se a gente for observar, se for reparar, né, quem gosta de acompanhar aí os campeonatos, as atividades, a gente já não vê mais as pessoas alongando tanto antes de todas as atividades. Às vezes a gente vê mais ali num aquecimento, dando uma corridinha, não é assim? Por quê? Porque hoje os estudos mostram que, às vezes, na hora que você vai alongar, exatamente antes de tipo uma corrida de explosão, um salto, você tira potência ali do seu músculo. Seu músculo entra em desvantagem mecânica, então não é legal fazer isso exatamente antes de praticar aquela atividade. Por quê? Para o nosso músculo funcionar bem, ele precisa de ter um determinado comprimento para ele gerar uma tensão. Então ele não pode estar nem encurtado, nem alongado demais. Não sei se o que eu falei ficou muito claro, se ficou complicado, mas eu trouxe aqui para ilustrar para vocês, que eu acho que vai ficar bom. Eu trouxe uma imagem de um estilingue. Olha só o estilingue aí. O que acontece com esse estilingue? Vocês estão vendo essa cordinha que o menino está segurando? Essa cordinha, esse elástico aí amarelo? Vamos pensar que ele é o nosso músculo. Se esse estilingue tivesse com o elástico, vocês estão vendo aí o tamanho do elástico. Se ele tivesse aí na metade desse comprimento, se a gente cortasse ele pela metade, eu acho que o menino não ia conseguir lançar a pedra. Ia estar faltando o comprimento ali, ele ia perder a potência, o estilingue dele. Por outro lado, gente, imagina se a gente alongasse, esticasse esse elástico aí e deixasse ele dobrar, triplicar de tamanho. Será que ele ia ficar bom para jogar a pedrinha? Não ia. Então, não significa que o hiper alongado é o melhor, né? A gente tem aquele comprimento ideal ali da musculatura. E aí, gente, o que eu quero contar para vocês agora? O que isso tem a ver com a sua dor? Tem gente que acha que só alongar resolve a dor. Então é muito comum, às vezes vocês me mandam mensagem falando assim: Keila, eu tô com uma dor na coluna e tal, tá incomodando. E eu não sei por quê, porque todo dia de manhã eu alongo. Será que só o alongamento vai resolver uma dor? Não vai, gente. O nosso corpo ele não precisa só de flexibilidade. Eu não estou dizendo que não é importante. A gente precisa sim de flexibilidade. Mas flexibilidade é só uma das coisas que a gente precisa. A gente precisa também de força muscular. Então, se a pessoa só alongar e não trabalhar a força, a contração muscular, ela não vai conseguir despedir das dores.
E aí, às vezes, ela na cabeça dela, ela pensa, gente, mas eu tô me cuidando, eu alongo todos os dias, e o que que tá acontecendo? Tá acontecendo que a gente precisa de um combo. São exercícios complementares. Não adianta, por exemplo, a pessoa ir para academia, tem academia que oferece aí 40 minutos de alongamento, né? Uma aula só de alongamento. E aí ela sai de lá toda relaxada, toda esticadinha, mas não trabalha força. Vai ter dor. Mesma coisa se a outra for para uma musculação e fazer só força, 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 força e não cuidar da flexibilidade, vai ter encurtamento muscular, vai perder amplitude de movimento nas articulações e vai ter dor também. Eu tinha uma aluna, a Ana, ela era aluna minha do presencial. E vocês sabem, né? Eu já contei para vocês. Desde que começou a pandemia, eu só fui reduzindo a minha agenda do presencial e estou aqui no online. E a Ana era do presencial. E quando ela chegou para fazer aulas comigo, ela tinha muita dor no pescoço, muita dor na cervical. E aí eu fui fazer uma avaliação dela e eu vi, a gente chama de ombro deprimido, que é como quando o ombro, em vez de ele estar na posição que ele devia estar, ele está bem para baixo, sabe? Que você vê aqui hiper alongado. Então essa musculatura dela aqui, o trapézio, o levantador da escápula, precisavam de força para sustentar o ombro na posição correta. E tava aquele ombro baixinho, caidinho, assim. E o que ela tava fazendo? Ela tava alongando. Então ela pegava um músculo que já estava hiper alongado e alongava ele mais. Na hora que você alonga, dá um alívio, porque dá um estímulo gostoso ali para a fibra muscular, relaxa. Só que depois não, ele estava precisando de força. Então ele estava tenso porque ele estava, sabe, ali esticado, sem força, tentando segurar o ombro e não estava dando conta. A gente precisava fazer exatamente o contrário, a gente tinha que fazer exercício para fortalecimento. Então, o que é o mundo ideal? São os dois, gente. A gente precisa dos dois. O nosso corpo, as nossas articulações, elas precisam de estabilidade. Igual a gente na vida, a gente não quer uma estabilidade emocional, estabilidade financeira, não é assim? O nosso corpo também quer uma estabilidade. Ele não quer ficar rígido ali, duro, igual um boneco de lata, e ele não quer estar todo molengo ali, hiper alongado também. Então ele quer estabilidade. Para a gente entregar essa estabilidade para ele, a gente precisa trabalhar em doses corretas, força e flexibilidade. Ok? Então não dá para separar essas duas. É um casamento aí perfeito, não precisa dos dois. Gostou dessa dica? Para mais dicas como essa, me segue aqui, ativa o sininho para você receber todas as notificações e não perder nada.